bem-vindo, viu? Está falando de um novo nascimento. Paulo diz: e assim, se alguém está em Cristo, alguém aqui está em Cristo? Então olha só, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Irmão, nós estamos a meia hora de um novo ano. E Paulo fala sobre que nós somos uma nova criatura. E quando você aceita Jesus no espírito, não é na alma, não é no corpo, você se torna uma nova criatura. E essa nova criatura, irmão, agora ela não é mais servo, agora ela é filho de Deus, é filha de Deus. Agora você também não é mais amaldiçoado, você é uma pessoa abençoada. Você tem que entender, é como o salmista diz: praga nenhuma chegará em tua casa. Naquele tempo o pessoal morava em tendas, aí ele diz: em tua tenda, porque Israel andava de campanário a campanário, estava atravessando. Quando eles montavam a tenda, quando o salmista diz praga nenhuma, porque ele estava no deserto, existiam muitas serpentes, então existiam muitos escorpiões. Mas aí quando à noite a nuvem se transformava em uma glória de Deus, iluminava até a última tenda. Por isso que ele diz: olha, praga nenhuma chegará em sua tenda. Por quê? Você pode prestar atenção: escorpiões, baratos, tudo isso só vive em locais escuros. Onde tem escuridão, vive escondido atrás de telha, de tijolo, em buraco. Por isso, irmão, que quando a luz chega, as trevas, ela vai saindo. Por isso que você está na luz. A Bíblia diz que nós somos a luz do mundo. Ele é o Pai das luzes, e nós somos a luz do mundo. Então praga nenhuma não tem mais vez sobre a minha vida, sobre a sua casa, sobre o seu lar, sobre a sua família. Mas existe pessoas, irmão, que você pode dar lugar a coisas na sua vida. Você sabia que a maioria das coisas que acontecem é nós que permitimos? Não é Deus, somos nós. Porque Paulo diz assim, ó: se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu perguntei: alguém maior do que Deus? Não. Mas olha só, se não tem ninguém maior do que Deus, e Deus está do meu lado, então é a mesma coisa eu dizer que os céus estão ao meu favor. Mas eu preciso entender que nós, irmão, dentro de nós existe uma coisa chamada obras da carne, que é a raiva, ira, ódio, inveja, bebida, prostituição. Tudo isso, irmão, está na sua carne. Mas quando eu, irmão, decido morrer para a carne e viver para Deus, eu não tenho. Tem pessoas que vivem uma batalha dentro dela. Há muitas pessoas que falam sobre batalha espiritual, achando que a batalha está lá no céu ainda, o arcanjo brigando com os príncipes da Pérsia e da Média, e atrapalhando suas orações. Não, irmão, a maior batalha está aqui, dentro de você. O nosso campo do inimigo, irmão, é a sua mente. A sua mente, o diabo coloca propósito, ideias, que você pensa em parar, em desistir. Tem pessoas hoje, provavelmente, final do ano, pensando em tirar a vida. Provavelmente o relacionamento se acabou. Aí tem pessoas que, então minha vida acabou. Mas você, por quê? Aí o que acontece, irmão? Na mente dela o diabo começa a dizer: só você morrendo, só você se jogando na frente do carro. Aí muitos vão se beber, outros vão se drogar. Por quê? Porque há um vazio dentro deles, e eles tentam preencher com outra coisa. Mas quando nós, irmãos, estamos cheios da palavra, cheios do Espírito Santo, não existe lugar para mais nada. É igual uma pessoa que termina de almoçar e você oferece algo: rapaz, ainda mais não, estou cheio. Muitas vezes é uma comida boa, mas você: rapaz, não, porque eu estou cheio. Mas quando você, irmão, está seco, qualquer tipo de comida serve. A Bíblia diz para uma pessoa que está com fome, até o amargo se torna doce. Mas, irmão, por isso que há uma necessidade, depois que você nasce de novo, você tem que ser cheio da palavra, cheio do Espírito Santo de Deus. Você tem que começar a estar cheio de Deus, irmão. E se nós estamos cheios de Deus, na minha vida e na sua vida, não vai ter lugar para mais nada nessas coisas. Mas se nós, irmão, não nos enchemos de Deus, você vai se encher de outra coisa.
Ainda que você nasça de novo, ainda que você seja uma nova criatura, mas você precisa, irmão, a Bíblia diz que o pão nosso não é só na segunda, não é só na terça. Ele diz, o pão nosso de cada... Você come pão, irmão, todos os dias. Você pode ver, tem gente que gosta de pão francês, outro gosta de pão doce, outro gosta de pão carteira, mas como pão. Por isso que Jesus fez uma comparação entre o pão e a palavra. Então ele diz, assim como você precisa alimentar seu corpo todo dia, você precisa ser alimentado pela palavra de Deus, porque o homem, irmão, alimentado da palavra de Deus, ele está cheio da palavra, e quem está cheio da palavra, irmão, está pronto para vencer toda e qualquer circunstância, seja ela qual for. Por isso, irmão, que eu e você necessitamos nos encher da palavra, mas não só da palavra. Em Efésios capítulo 5, versículo de número 17, Paulo, ele fala uma vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida. E olha só o que ele diz: por essa razão, não vos torneis insensato, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Irmão, se não existisse o versículo 18, a pergunta ficava no 17, qual é a vontade do Senhor? Qual é a vontade do Senhor? Mas no versículo 18 ele diz, e não vos embriagueis como o mundo está lá fora. Tem muitas pessoas hoje se embriagando. Se você prestar atenção ao período que morre mais gente de acidente de carro, de moto, é esse período agora, porque a maioria das pessoas estão dirigindo embriagado. Aí ele diz, e não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução. Na versão corrigida diz, no qual há contenda. Aonde tem bebida, irmão, pode prestar atenção, no final tem briga. Não tem como. Aonde tem bebida, você vai ver que tem briga, tem discussão. Um cara que é casado bebe, pode na casa dele estar uma briga lá. O cara que é solteiro pode ver quando ele está com mão ou com alguma pessoa, ou com... Por quê? Porque se encheu da coisa errada. Mas ele diz, e não vos embriagueis com vinho no qual há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Irmão, se encha do Espírito, se encha da palavra. Irmão, você sabia que a maioria das coisas que a gente usa tem que estar cheio? A maioria aqui, todo mundo eu tenho visto, tem celular. E celular só presta se a bateria estiver cheia. Quando a bateria vai descarregando, eu vejo o pessoal, tem um canto aí para eu carregar ele, para eu carregar. É igual um pneu do carro, se tiver seco não funciona, porque vai acabar com ele. Então, irmão, essas coisas é essencial estar cheio. Assim é eu e você, é essencial, irmão, eu e você estar cheio da palavra de Deus. Paulo escrevendo em Colossenses, capítulo número 3, versículo número 16, olha só o que é que ele diz. Habite ricamente em vós o que? A palavra de Cristo. Irmão, tem que ser abundantemente. Nós devemos estar, irmão, igual uma esponja. Quem, mulher que lava louça, ou homens aqui que ajudam também a lavar louça, quando uma esponja cai dentro de uma pia cheia d'água, e você pega aquela esponja e pressiona, ela só sai água, sabe por quê? Ela ficou ensopada d'água. Assim é eu e você, irmão, precisamos, como Paulo diz, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Por quê? Se a palavra estiver em mim, ela vai me instruir, aconselhar mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos, cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Então, irmão, a palavra de Deus, o próprio salmista, olha o que foi que ele diz no capítulo 1, verso número 2. Salmo, capítulo 1, versículo número 2. Olha só o que diz o salmista. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Irmão, onde é que está o seu prazer? Tem gente que tem prazer em estar assistindo filme. Tem gente que tem prazer em jogar futebol. Tem gente que tem prazer de ir para uma praia. Mas, irmão, aí o salmista diz, existe um prazer maior. Existe um prazer que tem que ser prioridade na sua vida. E ele diz, antes o seu prazer, o que é antes? Antes de todas as coisas. Antes de todas as coisas, o seu prazer esteja na lei do Senhor, e nessa lei medite nela de dia e de noite.
Você já prestou atenção? Ele diz, por que não de dia, de tarde e de noite? Porque, irmão, a maioria das pessoas que trabalham, ela acorda cedo. E a primeira coisa que ela faz é tomar um café, porque ela não pode sair de casa de barriga seca. Porque tem um ditado popular que saco seco não fica em pé. Então a maioria das pessoas, ela sai, então ela toma um café e ela sai para trabalhar. Quando dá meio-dia, o próprio relógio biológico já diz, ei, estou com fome. E ao meio-dia o seu corpo é alimentado de novo. Aí toda comida, irmão, que você come só permanece no seu corpo 6 horas. 6 horas só. Depois, por isso que depois de 6 horas, você já começa a sentir fome. Porque aquela primeira comida já se foi. Mas você precisa reabastecer mais uma vez. Mas por que a palavra diz de dia e de noite? Porque a palavra de Deus não se alimenta você só 6 horas, mas 12 horas. Então 12 horas eu estou alimentado da palavra e 12 horas depois eu preciso ser alimentado de novo. Por isso, irmão, que quando amanhece o dia, se você amanhece lendo a palavra, tem um momento devocional. Quando você sai de casa, pode ter ser chateado com alguém, pode ter um problema com o cliente. Mas se você, irmão, já teve um tempo com a palavra, aquela palavra que você meditou vai trazer solução para você. Vai gerar fé no seu coração. Por isso que a palavra, quando você medita na palavra, ela sempre traz uma palavra de ânimo. Ela traz uma palavra de encorajamento. Por isso que a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Cristo. Quer dizer que quando eu começo a ouvir a palavra, fé é gerada no meu coração e eu começo a descobrir quem eu sou. Eu não sou um fracassado, eu não sou um derrotado. O que é que eu sou? Pedro diz, você é. Bota aí, 1 Pedro, capítulo 2, verso número 8. 1 Pedro, capítulo 2, verso 8. Olha só o que as pessoas dizem. É pedra de tropeço e rocha de ofensa. São esses que tropeçam na palavra, sendo desobediente para o que também foram postos. Aí, olha o que diz o 9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdote real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você sabia que esse versículo nós deveríamos ler do final para o começo? Por que do final para o começo? Porque ao final diz assim, daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós estávamos onde? Nas trevas. Ele nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. E como foi que ele trouxe? Comprado pelo sangue de Jesus. Por isso, que como ele tirou de nós para cá, nós passamos a ser propriedade exclusiva de Deus. Ele lhe comprou com o sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário. Aí depois que ele lhe comprou, ele disse, aqui você é sacerdote real, aqui você é nação santa, aqui você é eleito de Deus, aqui você é raça eleita. Então, irmão, ele lhe tirou e ele agora deu uma classificação para você. Ele não disse, você é um derrotado, você é um fracassado, você nasceu para perder. Não, ao contrário, ele disse, você é um sacerdote real, você é povo de Deus, você é o que? Sacerdote, propriedade exclusiva de Deus. Em 1 João, capítulo 5, verso de número 4. Olha só o que João diz. 1 João. Lembre-se que eu comecei citando 2 Coríntios 5,17. Paulo diz, se alguém está em Cristo, é uma nova o quê? Criatura. Quer dizer, você nasceu de novo. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Mas aqui, em 1 João, capítulo 5, verso 4, ele diz, porque todo o que é nascido de Deus. Ele está dizendo, cada um de vocês, independente de homem ou mulher, todo que nasceu de Deus vence o mundo. O que é que a Bíblia está dizendo? Você nasceu de novo para vencer.
Irmão, ele disse, você não nasceu para perder, você nasceu para vencer. Por isso que ele diz, todo que é nascido de Deus vence o mundo. Agora, a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Agora, irmão, fé é algo precioso que todo mundo tem. Todos nós aqui temos fé. Mas a minha fé, a sua fé, ela é bombardeada pelos os inimigos da fé. Por isso que em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 12, olha só o que Paulo diz. 1 Timóteo, combati o bom combate da... Irmão, se ele fala sobre um combate da fé, é porque existem os inimigos da sua fé. O primeiro inimigo é a incredulidade. O segundo é o medo. O medo, irmão, quando o medo chega, a fé vai embora. A dúvida é inimigo da sua fé. Por isso, quando Jesus manda citar Marcos 11, 23, ele diz, se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que vai acontecer o que você diz. Então, qual é o inimigo aí? A dúvida. A dúvida, irmão, tem feito muitas pessoas de querer avançar. O medo tem proibido pessoas de crescer, de prosperar, de tomar decisões por causa de medo. O medo tem paralisado o povo de Deus. O medo tem parado pessoas. Eu conheço pessoas, um dia desse, eu fui para a rua e tive que ir lá no Via Direta. E no Via Direta tem aquela passarela, e uma senhora queria passar, ela estava com medo. Aí eu disse, não tenha medo não vai cair não. Ó. Eu estava mostrando para ela, olha quantas pessoas estão andando por lá, e ela não caiu. Mas onde é que estava o maior problema dela? Aqui na mente. Não era na ponte. Não, mas aqui, na mente dela, não vai cair, eu vou cair. Aí o que foi que eu fiz? Eu digo, vamos nós dois? Porque se cair, vai cair nós dois. Eu creio que ela não vai cair. E ela disse, você tem certeza? Eu disse, eu creio. E ela foi andando devagarzinho e eu andando com ela. Ela andando devagarzinho e eu andando com ela. Aí eu disse, não olhe para baixo, não olhe para frente. Por que, irmão? Quer ver um exemplo? Pedro estava andando sobre as águas. E quando Pedro, irmão, deixou de olhar para Jesus e olhou para o vento, a Bíblia diz que Pedro teve medo. E quando ele teve medo, a Bíblia diz, começando a afundar ou a submergir. Quer dizer, quando ele teve medo, a fé foi indo embora. E é interessante que a Bíblia diz que Pedro não afundou de uma vez. A Bíblia diz, e começando, quer dizer que foi gradativamente. Então, irmão, quando nós olhamos para as circunstâncias e damos crédito à circunstância, desprezamos a palavra. Mas quando nós olhamos para a palavra e cremos na palavra, nós vamos desfazer as circunstâncias, confiar na palavra e acreditar que a palavra de Deus é fiel e vai se cumprir na minha vida e na sua vida. Por isso, olha só, está aqui na tela, olha só o que faz o medo. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E olha só, e começando, você já prestou atenção? Parece que a Bíblia está falando de outra coisa. A Bíblia não diz, e Pedro, pum, afundou. A Bíblia não diz isso. Eu já li isso em várias versões. E a Bíblia diz, e começando a submergir. Parece que as águas transformou-se em areia movediça. Quer dizer, cada passo que ele dava, ele ia afundando. Isso simboliza o homem que vai se afastando do Senhor. Ele vai, cada passo que dá, ele vai afundando, afundando. Aí vai perdendo emprego, perdendo filho, perdendo lar, perdendo saúde. Aí quando já está pensando que vai morrer, ele clama ao Senhor. Foi o que Pedro fez. Pedro, quando viu que ia morrer, quando ele viu que não tinha mais solução, ele disse, Senhor, salva-me. Aí a Bíblia diz, e prontamente, irmão, admiro isso, porque Jesus está sempre pronto para te socorrer, pronto para te ajudar, pronto para dizer, se levante, dê a volta por cima. Por isso, olha o que versículo está aqui, ó. E prontamente Jesus estendeu a mão, tomou e lhe disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Então, irmão, a dúvida pode fazer a sua vida afundar. A dúvida pode fazer seus sonhos afundar. A dúvida pode fazer seus projetos afundar.
Mas a fé vai levar você a dar passos largos. A fé vai levar você a voar. A fé vai levar você a caminhar junto com Jesus. Olha só, Pedro, quando estava para afundar, Jesus levanta Pedro e agora Pedro volta para o barco, irmão, sabe como agora? Ele e Jesus. Você sabia que não tinha mais como Pedro afundar agora? Porque Pedro estava andando com Jesus. Então, irmão, é isso que eu e você precisamos entender. Mesmo eu tendo nascido de novo, eu tenho que me alimentar da palavra, eu tenho que ler a palavra, eu tenho que estar cheio do Espírito, e eu tenho que entender que a minha fé existe os inimigos, a dúvida é uma delas, e não deixe que a dúvida entre no seu coração. Eu quero encerrar com Marcos, capítulo 11, verso 23. Olha só o que diz. Porque em verdade vos afirmo que, se alguém disser a este monte, o salmista diz assim, para os montes, ele virá o meu socorro. Aí depois ele diz, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Diz que ele não manda você olhar para os montes, ele manda você falar aos montes. O salmista, ele diz, eleva os meus olhos para os montes. Irmão, um monte na Bíblia simboliza os problemas. Problema financeiro, problema de enfermidade, problema no casamento. As circunstâncias que nós enfrentamos. Mas aí a Bíblia diz, se alguém disser a este monte, a essa doença, a essa enfermidade, e diz, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz. Se você prestar atenção nesse versículo, 2 vezes tem a palavra diz, e uma única vez a palavra crê. Quer dizer que você precisa falar mais e crer uma única vez. A mulher do fluxo de sangue, quando ela viu que Jesus ia passando, ela disse, se eu tocar nas vestes de Jesus, eu ficarei curada. E ela saiu, irmão, no meio da multidão. Ela saiu no meio da multidão e dizendo, se eu tocar nas vestes de Jesus. Ela creu uma vez e saiu conversando, se eu tocar nas vestes de Jesus, se eu tocar nas vestes de Jesus. E quando ela toca, ela é instantaneamente curada. E o impactante é que o próprio Jesus fica impactado. Quem me tocou? Porque ele disse, de mim saiu poder. Alguém me tocou de uma maneira diferente. Porque a fé faz com que o poder de Deus se manifeste. Foi o que aconteceu. E aquela mulher se apresenta para Jesus e diz, Senhor, deixa eu dizer uma coisa para o Senhor. Fazia 12 anos que eu sofria de uma hemorragia. Fazia 12 anos que eu vendi tudo que eu possuía. E a minha vida, Senhor, ia de pior a pior. Mas quando eu ouvi a sua palavra, eu comecei a dizer, se eu tocar nas suas vestes, eu ficarei curada. Se eu tocar, e quando eu toquei nas suas vestes, eu fiquei instantaneamente curada. Irmão, foi uma mulher que creu sem duvidar. Foi uma mulher que falou sem medo. Por que ela não teve medo? Porque segundo a lei, a doença que ela estava, ela não podia estar no meio do povo, porque era considerada uma mulher impura. Ela poderia ser apredejada até a morte. Mas ela não teve medo, ela teve fé. E quem tem fé, não tem medo. Porque segundo a lei, uma mulher naquele estado poderia ser apredejado. Mas ela não olhou para a circunstância, ela olhou para Jesus. E quando você olha para Jesus, e quando você tem um encontro verdadeiramente com Jesus, a sua vida é transformada. E aquela mulher foi transformada, e Jesus chega para ela e diz, filha, a tua fé. Já imaginou isso? Ele não disse assim, o meu poder curou você. Ele não disse isso. Ele disse, filha, a tua fé te curou. A tua fé te sarou. Então, irmão, lembre-se, você tem fé. É a sua fé que vai fazer você dar a volta por cima. É a sua fé que vai levar você. Eu não sei como é que você está atravessando 2024 e chegando a 2025, mas eu quero dizer a você, você é, e pela fé, você pode mudar a sua história, você pode mudar a sua vida, você pode dar a volta por cima. Irmão, quem tem fé não desiste, porque fé é um cabo perseverante. Ele continua dizendo, vai dar certo, porque eu creio no melhor de Deus, e quem crê no melhor de Deus, não
olha para trás, olha para frente. Por isso que Jesus diz que eu e você, quem põe a mão no arado, não pode mais olhar para trás. Então, irmão, chegou o momento de eu e você nos erguer como homem e mulheres cheios de fé e ter a convicção: eu não estou só, o meu Pai está comigo. É essa convicção, irmão, que você tem que ter no seu coração. Ainda que as montanhas, é como o salmista diz, ainda que os montes se transformem para o rio dos mares, ainda que os mares se abalem, eu todavia me alegrarei no Senhor. As circunstâncias não vai abalar a minha fé. Então, irmão, que eu e você possamos cada dia mais olhar somente para Jesus. Não olhe para as circunstâncias, não olhe para a esquerda nem para a direita, mas olhe para Jesus. A Bíblia diz: olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Amém? Vamos ficar em pé.